O relógio marcava 6h40 da manhã, e o nevoeiro começava a se dissipar sobre o Vale do Paraíba. As luzes amareladas dos postes piscavam, como se relutassem em ceder ao breu da noite. No horizonte, o contorno do presídio de Tremembé surgia devagar, uma silhueta de concreto e ferro, fria e imponente. O vento chicoteava os alambrados e o som do metal vibrando se misturava aos cantos distantes de um galo e ao lamento de um trem que cruzava a cidade adormecida. A van branca parou diante do portão principal. O motorista, com o olhar cansado, acendeu um cigarro sem pressa. Ao lado, 2 policiais observavam o cenário. Um deles comentou, em tom baixo: "Mais um que vem pra cá. Tremembé não escolhe fama, só pecado." A frase se perdeu no ar denso da manhã. O portão rangeu com um estalo metálico e o veículo deslizou para dentro, sumindo na neblina. Atrás dele, o silêncio voltou a dominar. Tremembé, uma cidade de ruas estreitas, casas simples e moradores que, com o tempo, aprenderam a conviver com o fardo de abrigar os rostos mais temidos e mais conhecidos do Brasil. Ali, entre igrejas e padarias, o rumor dos crimes ecoa como um fantasma insistente. A penitenciária é mais que um prédio, é uma cicatriz viva na paisagem, lembrando diariamente que a fama, no Brasil, muitas vezes se transforma em sentença. Dentro dos muros, a rotina começa cedo. Pontualmente às 6, o primeiro apito corta o ar. As internas se levantam, organizam as celas e aguardam a contagem. Algumas murmuram preces, outras fixam o olhar no chão, tentando fazer o tempo passar mais rápido. O café é servido em copos de plástico, ralo, morno, quase sem gosto. Mas é o único resquício de rotina que lhes resta. O cheiro forte de desinfetante se mistura ao da terra molhada. Do pátio é possível avistar o topo das montanhas ao longe, um contraste cruel entre a promessa de liberdade e a dura realidade do confinamento. A penitenciária feminina de Tremembé, oficialmente conhecida como Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, é um lugar onde impera um silêncio calculado. Nenhum passo é dado sem autorização, nenhuma palavra é proferida sem extremo cuidado. Ali dentro, as vozes um dia tão conhecidas se diluíram na rotina. Suzane von Richthofen, Ana Carolina Jatobá, Elise Matsunaga. Nomes que, do lado de fora, causavam comoção e repulsa, agora se misturavam às demais presas, cumprindo tarefas banais. A fama se torna um fardo, o nome um lembrete constante de tudo o que se perdeu. Suzane, segundo as agentes, sempre manteve uma postura calma. Evitava confusões, falava pouco, lia muito. Havia algo ensaiado em seus gestos, como se cada movimento fosse parte de uma peça que ela mesma dirigia. Alguns vislumbravam arrependimento, outros apenas um cálculo frio. Ana Carolina, por outro lado, mantinha-se reservada, quase sempre desconfiada. No início, as detentas a olhavam com rancor, mas, com o tempo, ela se tornou apenas mais uma entre tantas histórias de tragédias familiares e crimes impensáveis. O sistema prisional, com o passar dos anos, tem o poder de transformar até o horror mais puro em rotina. Elise Matsunaga, condenada por assassinar e esquartejar o marido, empresário da IOC, trazia outra camada de complexidade ao ambiente prisional. Havia nela um silêncio frio, quase analítico. Costumava ajudar na enfermaria, evitando confrontos, mas seu nome ainda circulava em sussurros, como se sua presença lembrasse a todas o limite tênue entre amor e desespero. O chamado Corredor das Infames ganhou esse apelido entre as próprias presas. Era o setor onde essas mulheres cumpriam pena, lado a lado, em celas pequenas e austeras. A imprensa, do lado de fora, especulava sobre rivalidades, brigas, alianças, mas lá dentro, o que predominava era um cansaço avassalador. A rotina era controlada como um ritual. Às 9, as oficinas abrem suas portas, costura, leitura, faxina. As internas ganham alguns reais por dia. Um dinheiro simbólico, mas que lhes confere a sensação de estar fazendo algo. O tempo, porém, continua a ser o maior inimigo. Os dias se arrastam e cada semana parece o espelho exato da anterior. Enquanto isso, a cidade de Tremembé observa, ouve e comenta.
Nas padarias, os murmúrios surgem em voz baixa, entre um café e outro. Dizem que a Suzane pediu para mudar de cela. E parece que a outra não gostou nada. As conversas se misturam à rotina comum de quem tenta viver ignorando o peso do presídio, tão próximo. A verdade, porém, é que Tremembé vive em função da prisão. Muitos de seus moradores dependem diretamente dela. São agentes penitenciários, cozinheiros, enfermeiros, seguranças. O crime ali é parte indissociável do cotidiano. As ruas estreitas, o ar frio e o som constante das viaturas formam a trilha sonora de Tremembé. Quem chega ali sente uma atmosfera diferente, pesada, introspectiva, quase solene. Tremembé não é apenas o nome de um presídio, é o retrato de um país que transforma tragédia em espetáculo. A cada chegada de um novo famoso, câmeras surgem, repórteres se aglomeram, curiosos estacionam seus carros. E quando as luzes da imprensa se apagam, o silêncio retorna, cortante. Porque, no fim das contas, Tremembé é feita de esquecimento, o mesmo esquecimento que o Brasil reserva a quem cai em desgraça. Lá dentro, entre muros e orações, o tempo parece parar. O castigo maior não é a reclusão, mas o espelho implacável. E em cada olhar perdido no pátio, há a mesma pergunta sem resposta, martelando a mente. O que resta de uma pessoa quando o país inteiro já julgou? O silêncio é uma das vozes mais altas de Tremembé. Ele ecoa nas madrugadas, corta o ar pesado das celas e se infiltra na mente das internas. Lá dentro, o som metálico das trancas e o ranger dos portões se tornam a trilha sonora da alma. Cada ruído é uma lembrança dilacerante, de casa, da liberdade, de quem um dia as amou e agora as esqueceu. O cotidiano é marcado por rituais rígidos. Às 6h30, as agentes passam pelas celas, conferem cada rosto, cada nome. O som familiar do molho de chaves balançando anuncia o início de mais um dia, idêntico a todos os outros. As internas acordam, dobram os lençóis, alinham os chinelos na beira da cama. Qualquer descuido pode render uma advertência, e uma advertência ali vale caro. O café é servido em fila. Copos de plástico com café ralo, pão duro, às vezes com margarina. As internas se entreolham, trocam olhares rápidos e voltam a seus lugares. Não há conversa, apenas gestos contidos. Entre elas, as famosas são observadas com uma mistura de curiosidade e, por vezes, desprezo. Algumas detentas as evitam, outras tentam se aproximar, não por empatia genuína, mas por puro interesse. Em um ambiente onde o tempo e a solidão são os maiores castigos, qualquer distração é bem-vinda. O fato de conviver com pessoas conhecidas cria um estranho tipo de hierarquia silenciosa. Não oficial, mas profundamente sentida. Suzane costuma caminhar devagar, quase sempre com livros nas mãos. A Bíblia, cadernos, às vezes romances que ela empresta e depois recolhe. Há quem diga que ela anota frases, pensamentos, sonhos. Outras internas afirmam que ela escreve cartas. Cartas que nunca envia, talvez destinadas aos pais, talvez apenas a si mesma. Elise, na enfermaria, cumpre suas horas com precisão metódica. Organiza remédios, atende outras presas, auxilia as enfermeiras. Há em seus gestos algo clínico, quase mecânico. Nenhum sorriso, nenhuma lágrima a transparecer. O rosto neutro é uma armadura impenetrável. Quando as luzes se apagam, dizem que ela permanece acordada por longos minutos fitando o teto, como quem calcula cada decisão que a levou até ali. Ana Carolina evita falar, passa as horas em silêncio, imersa na costura. Seus dedos ágeis transformam pedaços de pano em pequenas bolsas que são vendidas em feiras de artesanato da região. Parte do dinheiro é depositado em sua conta para o futuro. Um futuro incerto, mas um futuro ainda assim. As agentes penitenciárias conhecem bem o peso desses nomes. Quando chamam cada uma, sentem o eco da imprensa nas palavras. Von Ritterhofen, Matsunaga, Jatobá. Cada sobrenome carrega o peso do julgamento de um país inteiro. Algumas funcionárias tratam-nas com frieza profissional,
Outras não conseguem esconder o julgamento. Há quem diga que o olhar de certas agentes fala mais do que qualquer sentença. Durante o banho de sol, o pátio ganha vida. O sol bate forte, refletindo no chão de cimento. As internas se reúnem em pequenos grupos, conversando baixinho. O cheiro de cigarro se mistura ao cheiro forte de desinfetante. De longe, os muros parecem ainda mais altos, mais intransponíveis. É o único momento em que se pode vislumbrar o céu sem grades. Mas é também quando o passado pesa mais sobre elas. Algumas olham para cima e se lembram dos dias em liberdade. Outras abaixam a cabeça, incapazes de encarar o horizonte da prisão. O psicólogo do presídio, um homem de fala calma e olhar visivelmente cansado, já atendeu dezenas de mulheres que carregam consigo histórias de violência, arrependimento e desespero. Aqui dentro, ele costuma dizer, a culpa não é apenas uma palavra, é uma presença constante e palpável. E ele tem razão. A penitenciária de Tremembé tem um som próprio, um som que não existe em outro lugar, o eco do arrependimento. Ele se manifesta no bater ritmado das portas, no ranger dos carrinhos de comida, no estalar das correntes que fecham cada pavilhão. É um som que acompanha o sono inquieto das presas e o pesadelo incessante das famílias que ficaram lá fora. Na pequena biblioteca, doações chegam de tempos em tempos. Livros religiosos, romances antigos, revistas velhas. Suzane, surpreendentemente, cuida do catálogo. Anota em um caderno cada empréstimo, cada devolução. Às vezes, lê em voz alta para as colegas que não sabem ler. O gesto é simples, mas causa um estranho desconforto. A imagem da assassina recitando trechos de livros sobre perdão e fé parece uma ironia cruel do destino. Nos finais de semana, o presídio ganha outro ritmo. As visitas chegam e filas se formam do lado de fora. Mulheres com sacolas de mantimentos, crianças no colo, olhares cansados. O portão de ferro se abre e fecha num compasso lento. Lá dentro, as presas se arrumam, penteiam o cabelo, passam batom, vestem as melhores roupas. A vaidade resiste até mesmo na prisão. É uma forma silenciosa de dizer que ainda são humanas. Algumas das internas mais conhecidas recebem visitas com frequência. Advogados, familiares, companheiros. Outras, porém, não recebem ninguém há anos. A solidão, nesses casos, é a pior pena, um castigo implacável. A fé é o que mantém muitas de pé. Há cultos evangélicos toda semana e uma pequena capela católica ao fundo do pátio. O som dos cânticos se mistura aos gritos ocasionais vindos de outras alas. Aqui dentro, a fé é a única janela, disse uma das internas em uma entrevista antiga. E há uma verdade inegável nessa frase. A penitenciária feminina de Tremembé é um microcosmo do Brasil. Lá dentro, convivem as histórias de miséria e privilégio, de amor e violência, de fé e desespero. As diferenças sociais parecem desaparecer, mas os pecados permanecem, indeléveis. Do lado de fora, a imprensa continua a transformar o lugar em um espetáculo. Cada saidinha vira manchete, cada gesto é interpretado como provocação. Quando uma interna sai para trabalhar fora, os repórteres a seguem implacavelmente, microfones em punho, câmeras apontadas para o rosto. O país parece querer ver o castigo, quer acreditar que a dor foi suficiente. Mas dentro dos muros, a realidade é outra. Lá não há manchetes, não há aplausos. Há apenas o tempo, lento, cruel e implacável. Um tempo que corrói a alma e apaga até o brilho dos nomes mais famosos. Tremembé não é apenas um presídio, é um espelho que reflete o lado mais obscuro da fama, o preço da culpa e a fragilidade humana diante do julgamento coletivo. E como todo espelho, ele invariavelmente mostra mais do que queremos ver. A cidade de Tremembé vive em dois mundos distintos. Um, o das praças tranquilas, das missas dominicais e do sino da igreja matriz marcando as horas. Outro, o dos muros altos e das torres de vigilância que cortam o horizonte. É uma cidade dividida entre a fé e o crime, entre o cotidiano simples e a presença constante do mal que ecoa por trás das grades.
Nas padarias, o cheiro de pão fresco se mistura às conversas sussurradas sobre quem chegou, quem saiu, quem vai cumprir pena ali. Os moradores se acostumaram com o peso dos nomes, mas nunca com a sensação de conviverem com o inferno ao lado. Aqui, o pecado dorme com a gente, disse uma senhora certa vez, tomando café e olhando na direção da penitenciária. Mas ninguém comenta alto não. Tremembé tem ouvidos. Do outro lado da cidade, a poucos quilômetros da unidade feminina, ergue-se o complexo masculino, a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé 2. O mesmo frio corta o ar, o mesmo vento sopra entre os alambrados, mas a energia ali é diferente, mais densa, mais pesada. As vozes são graves, os olhares duros. Lá dentro estão homens que, um dia, ocuparam o noticiário com poder, escândalo e sangue. Políticos, empresários, assassinos e ex-policiais. A penitenciária é uma espécie de espelho masculino do presídio feminino, o palco onde o poder e a arrogância se dissolvem no concreto frio. As celas são estreitas, o chão gasto, as paredes riscadas com datas, nomes, orações. O cheiro de ferro, suor e desinfetante domina o ar. Cada corredor tem seu som próprio, o eco das botas dos guardas, o choque dos portões, o murmúrio abafado das preces. Entre os internos, alguns nomes já viraram quase lendas. Christian Cravinhas, um dos cúmplices no assassinato dos pais de Suzanne von Richthofen, cumpriu parte da pena ali. Quando chegou, trazia no rosto a soberba de quem acreditava ainda ter controle sobre a própria história. Com o tempo, a vaidade foi se apagando e ele se tornou apenas mais um detento, mais um entre centenas de homens que tentavam sobreviver ao peso da rotina. Os agentes lembram de Christian como um preso disciplinado, mas inquieto. Trabalhava na oficina de serralheria, mantinha boa relação com alguns colegas, mas evitava conversar sobre o crime. Quando alguém o provocava, ele apenas respondia: "Todo mundo aqui tem um motivo. O meu, o Brasil inteiro já sabe." Depois de anos, conquistou a liberdade condicional. O destino, porém, parecia cobrá-lo. Anos mais tarde, voltaria a ser preso por novos delitos, incapaz de escapar do ciclo implacável que Tremembé imprime em suas marcas invisíveis. Outro rosto conhecido que dividiu o mesmo espaço foi o de Gil Rugai. Ex-seminarista, condenado por assassinar o pai e a madrasta, chegou ao presídio com um semblante introspectivo, quase sereno. Diferente de muitos, passava horas na cela lendo e escrevendo. Mantinha um caderno onde registrava pensamentos, fragmentos de textos religiosos e trechos da Bíblia. Um dos agentes que o acompanhava certa vez comentou: "Ele reza como se implorasse para Deus esquecer o que ele fez." O presídio masculino tem um código próprio. Entre os internos, há divisões invisíveis. Os que têm histórico de crimes passionais, os de corrupção, os ligados ao tráfico, os que pertenceram às forças policiais. Cada grupo ocupa um espaço, uma hierarquia tácita. E em Tremembé, a fama pesa tanto quanto o crime em si. Os presos midiáticos são vistos com desconfiança. Uns os desprezam, outros os temem. A fama, que lá fora abre portas, ali dentro pode ser uma sentença adicional e perigosa. Ela atrai olhares, provoca ciúmes, desperta violência. Por isso, esses homens vivem em isolamento, sob vigilância constante. Nos dias de visita, o pátio se enche de sons e cheiros, perfume barato, comida trazida pelas famílias, crianças correndo entre as mesas. Mas nem todos têm alguém que venha. Muitos dos famosos, depois de algum tempo, são abandonados. As famílias se afastam, os amigos desaparecem, o dinheiro acaba. A solidão, em Tremembé 2, é tão letal quanto o confinamento. O presídio tem também uma pequena biblioteca e uma capela improvisada. As fileiras de bancos de madeira foram construídas pelos próprios detentos. Lá, o capelão celebra missas e lê passagens sobre perdão. Poucos comparecem, não por descrença, mas por vergonha. Alguns simplesmente não suportam ouvir a palavra redenção. A rotina é rígida e implacável. 6 horas, contagem. 7 horas, café. 8 horas, oficinas.
12 horas, almoço. 14 horas, pátio. 18 horas, recolhimento. Tudo se repete como um relógio que nunca atrasa. E cada minuto é um lembrete cruel da distância entre o homem e o mundo que ele deixou para trás. Há também os casos de presos que foram poderosos antes das grades. Ex-deputados, prefeitos, empresários envolvidos em esquemas de corrupção. Em Tremembé, todos vestem a mesma roupa. O uniforme cinza é o grande nivelador de egos. Dentro dos muros, títulos e cargos desaparecem. A penitenciária não reconhece fama nem fortuna, só reconhece o número de matrícula de cada um. Um ex-policial condenado por envolvimento com milícias divide cela com um ex-vereador acusado de desvio de verba. À noite, ambos se calam. O passado os persegue, mas o presente os iguala de forma brutal. Os guardas dizem que o presídio tem cheiro de arrependimento. Não o arrependimento puro, religioso, mas aquele impregnado de medo, de vergonha. O tipo de arrependimento que nasce quando o homem percebe, tarde demais, que o mundo seguiu sem ele. Em Tremembé 2, não há heróis nem monstros absolutos. Há apenas homens que, em algum ponto da vida, cruzaram uma linha irreversível e nunca mais conseguiram voltar. O tempo faz o resto, corrói o rosto, apaga o nome, apaga o som da própria voz. A penitenciária masculina é cercada por árvores altas. À noite, quando o vento sopra mais forte, as copas batem umas nas outras e produzem um som que se mistura ao estalar das trancas. Muitos juram ouvir vozes, murmúrios que vêm do pavilhão abandonado, ecos daqueles que partiram, mas que de alguma forma nunca deixaram o lugar. Para os agentes, isso é superstição. Para quem vive ali dentro, é lembrança viva. Porque em Tremembé ninguém é esquecido. O passado é uma sombra que se arrasta pelos corredores, implacável. A diferença entre os homens e as mulheres de Tremembé é apenas a aparência do sofrimento. Lá, eles gritam menos, é verdade, mas o silêncio deles é mais pesado, o arrependimento mais contido, o desespero mais interno, corroendo por dentro. E quando a noite cai sobre o Vale do Paraíba e o último portão se fecha, os dois presídios, o feminino e o masculino, parecem respirar juntos. Dois organismos sombrios, conectados pela mesma energia opressora, a do castigo e da memória. Tremembé é o ventre que abriga as ruínas da fama. E cada noite ali é um lembrete cruel de que toda a glória um dia apodrece. Para muitos moradores, o presídio é, paradoxalmente, uma fonte de renda. Filhos trabalham como agentes, esposas como cozinheiras, maridos na manutenção. Há quem venda marmitas, quem aluga quartos para jornalistas em dias de audiência, quem lucra com a curiosidade alheia e o medo. O crime se transformou em economia, sem pudor. Os agentes penitenciários, por sua vez, são os guardiões do silêncio e da ordem. Homens e mulheres que diariamente atravessam os portões de ferro e deixam do lado de fora suas vidas pessoais. Lá dentro, precisam manter o rosto neutro, a postura firme, inabalável. Nenhum sorriso, nenhum olhar mais longo. Qualquer fraqueza pode ser interpretada como convite à manipulação. Trabalhar em Tremembé é aprender a não sentir, dizia um dos veteranos mais antigos. Se você sente demais, o sistema te engole e te consome. Eles sabem que lidam com presas diferentes das demais, não por privilégios, mas pelo peso que os nomes carregam. Qualquer incidente envolvendo uma delas pode virar notícia nacional em minutos. Por isso, tudo é monitorado, registrado, controlado com rigor extremo. Há um código silencioso entre os agentes. Tratar todas com igualdade sem deixar transparecer julgamento. Mas é impossível não carregar o peso do que se escuta. As confissões, as lágrimas, as tentativas desesperadas de justificar o injustificável. Muitos guardas já adoeceram. Depressão, ansiedade, insônia. Tremembé consome não apenas as presas, mas a alma de quem as vigia. Os mais antigos falam que o presídio tem alma própria.
Há quem diga que, à noite, o lugar muda de atmosfera, que o ar fica mais denso, que passos ecoam onde não deveria haver ninguém. Talvez seja o peso simbólico de tantas histórias reunidas em um só espaço. Talvez seja apenas o vento, cortante, a assobiar pelas torres. Enquanto isso, a imprensa continua a circular incansavelmente pelas ruas da cidade. Câmeras, microfones, flashes. Cada boato vira manchete. Suzane pede novo benefício. Ana Carolina quer progressão de pena. Elise fala sobre arrependimento. O espetáculo se repete com uma precisão cirúrgica. Os repórteres que cobrem Tremembé já têm seus lugares fixos. Em frente ao portão de ferro, ao lado da guarita, à espera do momento exato da passagem de um carro oficial. Alguns moradores oferecem café, outros fecham as janelas exaustos. Há quem se orgulhe de morar ali, a cidade que o Brasil inteiro conhece, e quem sinta profunda vergonha do título. Em dias de grande movimentação, o trânsito para completamente. Carros de imprensa, curiosos, policiais. Crianças espiam pelos muros, tentando ver o que a televisão mostra. É um tipo de turismo mórbido, uma curiosidade nacional disfarçada de um suposto interesse jornalístico. E, paradoxalmente, a cidade continua sendo um dos lugares mais pacíficos do interior paulista. As pessoas vivem suas rotinas, mas há sempre um subtexto, uma cautela implícita. É como se o crime tivesse ensinado todos a falar mais baixo, a existir em murmúrios. Nas noites frias, o barulho das chaves nas guaritas se mistura ao som melancólico do trem que corta o vale. Do lado de fora, casais passeiam na praça, adolescentes conversam nas esquinas, o vento sopra carregando o cheiro de eucalipto. Do lado de dentro, as presas contam as horas, infinitas. O mesmo céu, dois mundos distintos e irreconciliáveis. Para o Estado, Tremembé é uma unidade modelo, estrutura firme, vigilância constante, disciplina mantida a todo custo. Para os moradores, é uma cicatriz aberta na paisagem e na alma. Um lembrete diário de que a fama e o horror podem morar na mesma cela. A psicologia da cidade mudou drasticamente com o tempo. Quem cresce ali aprende cedo que as aparências enganam, que nem todo sorriso é inocente e nem toda condenação é justa. Tremembé virou símbolo de castigo, mas também de profunda reflexão. Aqui, dizem alguns, a gente entende que o bem e o mal muitas vezes vestem a mesma roupa. O pároco local, conhecido por visitar a penitenciária para oferecer confissão e consolo, costuma repetir nas missas: todos aqui dentro buscam perdão, uns por fé, outros por puro medo, mas só Deus sabe quem realmente o merece. As palavras ecoam nas paredes da igreja, mas também nos muros da prisão. O som das orações mistura-se ao das grades que se fecham. Fé e culpa dividem intrinsecamente o mesmo espaço. E é justamente essa ambiguidade que faz de Tremembé algo único. Não é apenas o cárcere dos famosos, mas o retrato mais nu do Brasil. Um país onde o escândalo se transforma em entretenimento e o arrependimento em uma mera manchete. Quando as luzes se apagam e o vento da serra sopra, Tremembé adormece. Mas o presídio, nunca. Há sempre uma lâmpada acesa, uma guarda em turno, uma história sendo escrita em silêncio e solidão. E lá fora, o país continua a assistir, fascinado, indignado, incapaz de desviar o olhar. Tremembé virou mais do que uma cidade, transformou-se em um símbolo nacional. Um lugar onde o Brasil deposita suas culpas, seus medos e sua insaciável necessidade de vingança. Lá, a justiça tem rosto e o castigo tem uma plateia faminta. A penitenciária transformou-se em um palco invisível. O país inteiro assiste, pela televisão, pelos portais, pelas redes sociais, a cada passo, a cada benefício, a cada saída temporária. É como se a punição dessas pessoas precisasse ser não apenas real, mas publicamente encenada. A mídia aprendeu a transformar Tremembé em narrativa. Repórteres com microfones em punho descrevem cada detalhe. O corte de cabelo das presas, as roupas usadas nas audiências, o tom das respostas nos julgamentos. Quando Suzane aparece, o país se divide.
Há quem a veja como manipuladora, quem acredite em um arrependimento genuíno, quem apenas deseja esquecê-la. Mas, em uníssono, ninguém consegue ignorá-la. O mesmo acontece com Elise, com Ana Carolina, com todos os nomes que passaram por ali. A prisão de Tremembé é um espelho da sociedade, e o que ele reflete é o fascínio nacional e mórbido pelo abismo. Psicólogos, sociólogos e jornalistas tentam explicar esse fenômeno há anos. Dizem que o Brasil tem uma relação peculiar e quase fetichista com a fama e o castigo. Ama construir ídolos, mas ama ainda mais destruí-los. O país é movido pela tragédia como uma forma de catarse coletiva. Em cada crime de repercussão, o público se divide entre indignação e uma curiosidade mórbida e insaciável. É a mistura perigosa de moralismo e voyeurismo que sustenta o espetáculo. A penitenciária, cercada por eucaliptos e serras, tornou-se uma espécie de cenário simbólico, um espaço onde a sociedade despeja o que não quer ver ou reconhecer em si mesma. Os portões de Tremembé não trancam apenas pessoas, trancam também a culpa coletiva de um país acostumado a viver entre o desejo de perdão e a barbárie. As reportagens de televisão exploram esse contraste. Cenas de dentro da prisão se alternam com imagens da cidade calma, crianças brincando na praça, sinos tocando na igreja. O narrador sempre usa o mesmo tom grave. Por trás destes muros estão alguns dos criminosos mais notórios do Brasil. A frase é repetida tantas vezes que se torna parte intrínseca do imaginário popular. Mas o que poucos percebem é o profundo impacto psicológico disso tudo. Para os presos, ser lembrado o tempo todo é uma nova e perversa forma de prisão. Mesmo quem cumpre a pena e ganha liberdade, continua encarcerado na opinião pública. Aos olhos da sociedade, ninguém de fato sai de Tremembé. A psicóloga penitenciária relatou certa vez a um documentário. Eles têm medo do esquecimento, mas também do julgamento implacável. Querem ser vistos, mas não suportam o olhar público. Essa contradição é o cerne da pena. Tremembé é o lugar onde o castigo físico termina, mas o castigo moral, esse, nunca acaba. Há também os moradores da cidade, que convivem com o peso de uma fama involuntária e imposta. Alguns se incomodam com a presença constante da imprensa, com os flashes e helicópteros. Outros veem vantagem. O nome da cidade aparece na televisão, o comércio se movimenta, as ruas se enchem. Mas, no fundo, há uma melancolia silenciosa e persistente. Uma sensação de que Tremembé carrega o pecado dos outros, como um fardo. Durante os feriados, quando há saidões, a tensão cresce visivelmente. Cada saída é acompanhada de perto por jornalistas e pela opinião pública. A imagem de uma ex-presa caminhando livre, de cabeça baixa, desperta fúria e um debate incessante. Ela merecia? Perguntam os apresentadores. É um julgamento sem fim, onde a punição nunca é suficiente, nunca parece saciar. No entanto, há algo mais profundo. Tremembé expõe o paradoxo brasileiro. Um país que exige punição exemplar, mas que também perdoa com facilidade quando lhe convém. O mesmo povo que se indigna com certos crimes, ignora outros, cometidos por gente poderosa, muitas vezes invisível. A penitenciária, assim, funciona como um grande teatro moral. Os criminosos famosos viram protagonistas e o público uma plateia sedento por redenção ou vingança. Os especialistas chamam isso de ciclo da notoriedade punitiva. A sociedade cria narrativas de heróis e vilões, de justiça e de perdão. Tremembé é o cenário perfeito, longe o bastante para parecer distante, mas perto o bastante para alimentar a imaginação coletiva e voraz. E enquanto o país se entretém com as manchetes, o verdadeiro horror permanece invisível. O sistema prisional em ruínas, a superlotação, o descaso, o sofrimento anônimo de milhares de presos sem voz. Tremembé é exceção pela fama de quem abriga, mas faz parte do mesmo inferno cotidiano de todas as cadeias do Brasil. Alguns jornalistas que cobrem o presídio há anos confessam que o lugar os transformou. Depois que você ouve tantas histórias, o conceito de justiça fica borrado, quase diluído, disse um repórter experiente.
Você começa a ver mais seres humanos e menos monstros. Mas o público não quer nuance, quer certezas. Quer saber quem é o vilão, quem é o herói, quem merece sofrer. E a televisão entrega exatamente isso. A penitenciária se torna um cenário simbólico de purificação nacional. A cada crime que choca o país, Tremembé é lembrada e evocada. Como se bastasse colocar o culpado ali dentro para que tudo ficasse em paz. A verdade, porém, é que o presídio não cura nada. Nem a dor das vítimas, nem a insaciável sede de justiça da sociedade. Ele apenas guarda, em concreto e silêncio, o reflexo mais sombrio do país. Quando a noite cai sobre o Vale do Paraíba e as luzes se apagam nas casas, o presídio permanece desperto. As torres brilham sob a lua e as câmeras de vigilância giram lentamente, como olhos que nunca dormem. Dentro das celas, há quem sonhe com a liberdade perdida. Lá fora, há quem sonhe com vingança. Ambos, sem perceber, são prisioneiros da mesma história, presos em um ciclo sem fim. O sol nasce tímido sobre o Vale do Paraíba. A névoa cobre as torres do presídio como se quisesse ocultar o que há lá dentro. O vento frio atravessa as frestas dos muros e balança as bandeiras desgastadas. É mais um dia em Tremembé, idêntico ao de ontem, ao de amanhã, ao de sempre. No portão principal, a placa metálica reflete a luz da manhã. Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado. Para quem passa na estrada, é apenas um nome comum. Para quem vive lá dentro, é o limite derradeiro entre o mundo e o esquecimento. O pátio desperta. Passos ecoam, chaves tilintam, vozes murmuram. Em cada cela, uma história singular. Em cada rosto, um passado que o tempo se recusa a apagar. O presídio pulsa como um organismo vivo, feito de carne, concreto e culpa. Na ala feminina, o cheiro de sabão e café se mistura ao perfume das flores que alguém trouxe na última visita. Suzane caminha em silêncio, sempre com um livro nas mãos. Elise se ocupa na enfermaria. Ana Carolina costura em silêncio, o rosto imóvel. Cada uma cumpre a pena dentro e fora de si, num tormento particular. Na ala masculina, os passos são mais pesados. Christian Cravinhos observa o céu por entre as grades. Gil Rugai escreve num caderno amarelado. Outros rezam, outros dormem, outros apenas esperam. O tempo, em Tremembé, é o maior e mais cruel carcereiro. A penitenciária é o coração de uma cidade que aprendeu a viver à sombra do pecado alheio. Os moradores seguem suas rotinas, mas o presídio é uma presença constante e onipresente. Nas conversas, nas notícias, nas orações. O sino da igreja toca e parece ecoar dentro dos muros. Perdoai-nos as nossas ofensas. Mas o perdão, ali, é uma palavra difícil, quase inatingível. Tremembé não é feita de perdão. É feita de lembrança, uma memória incômoda. À noite, quando a cidade adormece, o presídio permanece desperto. As luzes amarelas das torres iluminam o céu nublado, como faróis que não guiam ninguém a Porto Seguro. Os guardas vigiam, os presos sonham e o vento sopra trazendo o som distante do trem que corta o vale. É um som antigo, metálico, quase melancólico. O mesmo som que, décadas atrás, trazia o progresso. Hoje, traz apenas lembranças dilacerantes. E é nesse silêncio que Tremembé revela seu verdadeiro rosto. Não é apenas a prisão dos famosos. Cada muro de Tremembé é um retrato mais cru de um país inteiro. Um país que condena e absolve, que julga e esquece, que transforma crime em espetáculo e dor em entretenimento, sem pudor. Cada muro de Tremembé é uma metáfora. O muro da desigualdade social, o muro da hipocrisia, o muro que separa o que o Brasil mostra e o que ele teima em esconder. Os crimes que chocaram o país estão ali representados, mas o que realmente assombra não são os nomes em si, e sim o que eles simbolizam, a falência moral de uma sociedade que precisa apontar o dedo para não olhar para dentro de si mesma. Porque, em última instância, Tremembé é um espelho.
E quem se aproxima demais acaba invariavelmente se vendo refletido nele. Os repórteres, os curiosos, os justiceiros de sofá, todos olham para aqueles muros como se buscassem justiça. Mas o que encontram é o reflexo de sua própria e insaciável fome de punição. A prisão é o confessionário público do Brasil. E como todo confessionário, guarda segredos que poucos querem ouvir, e menos ainda admitir. O eco dos crimes, das manchetes e das sentenças se mistura à rotina comum. O som de uma agulha na oficina de costura, o barulho metálico de um portão se fechando, uma oração sussurrada no escuro. A penitenciária, como o país, segue funcionando, apesar da dor, apesar da culpa, apesar de tudo. Em uma cela, uma detenta escreve no verso de uma folha de ofício num ato de resistência silenciosa. Aqui dentro, o tempo é feito de lembranças. O passado é o único espelho que não quebra. Lá fora, a vida continua. A feira abre, os sinos tocam, as ruas se enchem. As pessoas seguem seus dias sem perceber que carregam um pouco de Tremembé dentro de si. Porque Tremembé não é apenas um lugar, é uma ideia, um símbolo, uma cicatriz incurável. E enquanto houver injustiça, violência e a vã vaidade humana, esse nome continuará ecoando, um lembrete perpétuo. O vento sopra sobre o vale. As montanhas, imóveis, assistem em silêncio e resignação. E os muros, altos, antigos, cansados, seguem guardando as vozes que o Brasil preferiu calar. No fim, Tremembé não é a prisão dos famosos. É a prisão das lembranças que nos assombram. É o cárcere da consciência coletiva. É o espelho de um país que ainda não aprendeu a se perdoar. Porque em Tremembé ninguém cumpre pena sozinho. Até quem julga carrega uma parte da culpa. E enquanto o vento ainda sopra sobre as torres de Tremembé, enquanto o eco das chaves continua a ressoar nas madrugadas frias, a história segue viva, sussurrando nas paredes, à espera de ser contada mais uma vez. Porque o Brasil é feito de histórias assim, de fama e queda, de culpa e silêncio, de verdades que ninguém quer ouvir. E se você, que me escuta agora, acredita que a verdade mora nas sombras, que a justiça tem mais de um rosto, e que toda história tem um lado que o noticiário nem sempre mostra, então este canal é o seu refúgio. Aqui, cada caso, cada nome, cada tragédia é reconstruída com o respeito do jornalismo e a alma do cinema. Sem máscaras, sem filtros, apenas a verdade, crua, sombria, real. Então respire fundo, olhe mais uma vez para o escuro e se inscreva agora. Ative o sino, junte-se à nossa voz e venha comigo pelas estradas esquecidas do Brasil profundo, onde a justiça por vezes dorme e os fantasmas ainda contam suas histórias. Porque aqui a luz é rara, mas a verdade, essa, nunca se apaga.